Você já parou para pensar em quantos sapos você tem que engolir todos os dias? Todo mundo passa por diversas situações chatas durante o dia, lidar com gente mal educada, fila de banco, entre outras coisas que vão acontecendo no nosso cotidiano. E aí, quando você não aguenta mais, você dá aquela surtada. E é sobre isso que fala esse livro aqui, ó, Pequenos Surtos Cotidianos, da Letícia Ferrarese. E a Letícia é a nossa convidada do Câmara Entrevista de hoje e vai contar pra gente o que motivou ela a escrever essa obra. Ao invés de surtar, né, Letícia, foi melhor colocar no papel. Para não brigar com ninguém, a gente coloca as frustrações no papel, é isso? Exatamente. Uma forma de canalizar minha raiva foi escrevendo, né? Então eu escrevi as crônicas realmente logo depois dos surtos. Eu tinha algum tempinho e acabava escrevendo, né? A escrita funcionou como uma terapia para mim. E acabou nesse projeto super bacana que a gente está trabalhando nesse momento. Bom, ao todo são 60 crônicas. Cada uma trata sobre um tema diferente, todos relacionados ao cotidiano, às situações que você observou, né, coisas que te deixaram frustradas, que te deixaram surtada, digamos assim, né, entre aspas. E você coloca as suas experiências aqui no livro quase como se fosse um diário, né? Como é que foi a construção dessa obra, esse tipo de texto que você colocou em formato de crônica? São 60 crônicas, o formato é de um diário mesmo, mas eu acabei escrevendo de forma aleatória, né? E quando eu comecei a escrever a primeira crônica, eu já entendi que aquilo seria um projeto, não foi antes, né? Foi depois da primeira crônica que eu publiquei no Facebook, teve uma grande repercussão. E eu falei, poxa vida, podia ser um projeto, né? E aí eu fui escrevendo. Toda semana eu escrevia uma crônica sobre algum assunto que tinha me deixado muito chateada, ou muito triste, ou muito cansada. Reflexões, né? Dessa vida, que eu gosto muito de refletir sobre a vida, né? E uma forma, assim, de canalizar a raiva e refletir sobre a vida, né? E chamar as outras pessoas para reflexão, foi escrevendo. Né, foi colocando no ar, no Facebook, essas reflexões. E aí o pessoal gostava muito porque falou, nossa, eu penso exatamente sobre isso, exatamente do jeito que você falou. Isso acaba dando voz às outras pessoas, porque nem sempre todo mundo sabe escrever, né, sabe se expressar. E às vezes o que eu tinha escrito, o pessoal falava, poxa, eu penso exatamente dessa forma, então acabava rodando os textos. E foi super bacana, assim, foi crescendo no meio do projeto, acho que com 35 crônicas, eu já tinha pensado, já tinha esquematizado todo o projeto. Na verdade, o livro acaba surgindo quase que ao acaso, então, né? Você não começou a escrever pensando, vou publicar isso, era um desabafo, mas você encara a escrita como uma terapia, um processo terapêutico para você? A escrita, para mim, eu escrevo desde muito criança, assim, textos literários mesmo. Desde os 6 anos eu escrevo e passei um longo período sem escrever. E quando eu fiz 30 anos, né, inclusive eu falo sobre isso numa crônica, quando eu fiz 30 anos, a escrita se tornou muito visceral para mim, ela me fez um chamado mesmo. E foi a partir das crônicas, né? Eu via que canalizar minha raiva, escrever daquela forma, dar voz às outras pessoas, fazia muito sentido para mim. E tinha um valor, não só para mim, como para as outras pessoas, né? Então eu acho isso super bacana, eu adorei fazer, continuo fazendo e é uma terapia para mim com certeza. Além de ser meu segundo trabalho, né? Com certeza. Conta um pouco pra gente sobre algumas histórias que tem nesse livro. Claro que a gente não pode dar spoiler de tudo que tá aqui, porque a ideia é que as pessoas leiam a obra, né? Mas assim, algumas coisas para deixar o pessoal curioso, assim, conta sobre algumas temáticas que você fala aqui e quais são as suas percepções. Como eu sou professora, trabalhei muitos anos, há 15 anos eu sou professora. Então eu trabalho aí na região toda, acho que eu dei aula em todas as escolas daqui da cidade. Então, nas escolas, a gente trabalha com muita gente, né? São muitos alunos, muitas pessoas ali trabalhando com a gente e nem sempre a gente tem que manter, acho que em todo o trabalho, né? Eu nunca tive outra profissão, mas a gente precisa manter uma certa ética, uma certa educação e a primeira crônica surgiu disso, né? Eu acho que eu não podia
surtar ali com as pessoas, as coisas que eu via que me deixava muito nervosa, o tratamento das pessoas, aquele ambiente de trabalho que nem sempre era saudável, isso me deixava um pouco chateada e eu resolvi trabalhar. A primeira temática foi essa toxicidade no trabalho, né? Num lugar que geralmente a gente acha que acaba sendo super saudável, como uma escola e tal. Existem escolas super saudáveis e escolas não saudáveis, né? Então a primeira crônica, a primeira temática foi essa. Primeiro, foi super bacana porque eu não dei nome para ninguém, eu não citei ninguém, mas as pessoas que acabavam lendo, até do próprio trabalho ali, se identificaram e não é direcionado para alguém, né? Era direcionado para todo mundo fazer refletir essa toxicidade do trabalho. Então essa foi uma temática que eu gostei de trazer. Eu acho que todo mundo se identifica com isso, porque assim, claro que existem bons ambientes de trabalho, ambientes saudáveis, mas sempre tem períodos ou às vezes pessoas que a gente às vezes não se dá tão bem, né? É difícil ter um ambiente perfeito, então com certeza essa crônica deve ser uma das que as pessoas mais se identificam, né? Sim, sim. Essa foi uma temática que foi a primeira que eu trouxe, que eu queria muito trabalhar. Eu estou sempre trabalhando essa temática da toxicidade do trabalho. Gosto de lutar por um ambiente saudável de trabalho. Graças a Deus hoje eu estou num ambiente legal e é super bacana. A gente sabe o quanto que isso é importante, né? Tem outras temáticas que eu adorei escrever sobre a minha infância. Eu escrevi, não gosto de falar muito da minha infância, não sou muito, né? A gente às vezes não gosta de voltar. Mas tem uma crônica que eu fiz para o meu vizinho, que foi uma pessoa muito importante para mim musicalmente. Ele me construiu musicalmente, então eu gostei de trabalhar. Tem a temática de Brasil mesmo, de fazer reflexão política, já que eu sou historiadora. Então, eu escrevi o livro antes do Bolsonaro chegar no poder, por exemplo. Então, estava toda aquela movimentação antes das eleições. E eu trabalhei essa temática que foi muito legal. Eu trabalhei a temática de viagem, que acho que é uma das crônicas mais polêmicas. Que você não gosta de viajar, que eu não gosto de viajar. Mal sabia eu que a gente ia ir para a pandemia, né? Ficar numa pandemia. Hoje eu falo, gente, eu queria tanto viajar. Que eu falo que eu não gosto de viajar e realmente antes da pandemia eu não gostava de viajar. Eu nunca gostei de sair. E foram várias temáticas que eu gostei de trabalhar. E essas foram as que eu curti bastante, assim. Letícia, você falou que não gosta muito de falar sobre a infância, mas nós somos curiosos, os seus leitores são curiosos, a gente quer saber um pouco sobre a sua trajetória como escritora, que aflora desde muito cedo, né? Você comentou agora há pouco que desde 6 anos de idade você já se interessava muito pela literatura, já começou a produzir algumas coisas. Conta como é que foi esse seu primeiro contato com os livros, isso partiu de um incentivo dentro da sua casa ou de outras pessoas? Como é que foi? Foi. Eu comecei a escrever aos 6 anos, assim que eu fui alfabetizada, eu escrevi o primeiro texto literário. E eu lembro que teve uma repercussão muito grande na escola, o livro, o texto, porque a professora pediu para as outras lerem, né? As outras professoras lerem, foi um texto que rodou. Eu tinha 6 anos e ela me falou, nossa, você escreve super bem. Eu tinha acabado de ser alfabetizada. Depois, quando adolescente, eu comecei a compor as primeiras canções, porque eu também cantava. E acho que aos 16 eu compus a primeira canção, sempre muito incentivada em casa. Na verdade, eu fui alfabetizada em casa, minha mãe me ensinou a ler sozinha lá e eu já fui para a escola sabendo ler. Sempre tive muito contato com livro, porque meus avós, minha avó lia muito, minha mãe também. E sempre que eu manifestei essa vontade, meus pais sempre me incentivaram, então eu acho que isso é tão importante, né, dentro de casa, e isso me trouxe esse presente que é trabalhar como escritora, trabalhar com a literatura. Aí depois quando adolescente, comecei a escrever as primeiras canções. Quando eu estava na faculdade, eu fiz o primeiro blog, comecei a escrever poesia. Então, várias partes assim da vida eu fui escrevendo. Teve uma hora que eu quis deixar a escrita, assim, escrever para mim é um parto. Dói um pouco, sabe? Colocar para fora, né? Contar histórias não é muito fácil. Então eu falava, não quero escrever não, acho muito solitário essa profissão, assim, uma profissão sem glamour nenhum. Quando a gente é jovem, a gente tem essa ideia, né? Tem glamour nenhum, não quero escrever, vou ficar, sei lá, muito
muito mais solitária do que eu já sou. Mas aos 30, acabou assim, batendo martelo, né? Então, bastante incentivo em casa e desde cedo. Mas você vê, a literatura, eu até converso bastante isso com as minhas amigas, a gente tem um clube do livro, que a leitura, ela é solitária, né? Mas assim, a discussão sobre o livro pode ser algo coletivo, que é algo que eu acho que complementa muito a leitura, porque se a gente discute sobre o livro, às vezes eu vejo uma percepção que você não tinha visto e vice-versa, isso acrescenta muito para a interpretação que você tem em relação a uma obra, né? Verdade. E a escrita também é um processo solitário, né? Um processo criativo que exige uma certa concentração, um ambiente que você esteja sozinha de preferência, né? Mas eu acho que o resultado depois ele alcança uma repercussão tão legal e alcança tantos corações, digamos assim, né? Que de solitário ele se torna algo coletivo. Sim, também, né? Exatamente. Eu acho que foi isso que acabou assim me ajudando nesse processo, né? De entender que realmente o processo criativo ele é solitário e necessário, né, para o escritor. E geralmente a gente curte, mas que até ali, da hora que o filho nasce, que a gente coloca ele ali, ele acaba chegando para muitas pessoas e aí a gente já está junto novamente, né? E eu acho isso muito legal. Gosto bastante dessa mentalidade, assim, pensar assim. O livro como uma forma de unir as pessoas, né? Exatamente. E tem alguma crônica favorita desse livro? Tem. A minha crônica favorita foi a última crônica que saiu no Jornal do Comércio antes dele fechar, que foi Por Quem os Sinos Dobram. O título é Por Quem os Sinos Dobram, ou Como Eu Faço para Ser Anitta, em que eu falo sobre empoderamento feminino, né, sobre como a Anitta, mesmo passando por muitos preconceitos e tudo, né, que ela sofre, como ela me inspira como empreendedora, como mulher, como ela me ensinou muitas coisas. E essa crônica tem a ver com motivação, coragem, de como a gente não pode desistir, de como é importante a gente se debruçar sobre coisas que realmente valem a pena. Por isso que eu falo sobre por quem os sinos dobram. Por quem a gente quer fazer tal coisa ou por quê, né? Eu acho que é muito interessante a gente direcionar o nosso pensamento em relação a isso. Essa crônica foi a última que saiu no Comércio, eu tenho ela impressa, é muito importante para mim, é uma crônica bastante famosinha, assim, as pessoas que leem o livro geralmente gostam muito. Bom, você escreveu esse livro antes da pandemia, né? Então eram aqueles surtos cotidianos de um período num mundo onde tudo era diferente Sim. do que a gente encara hoje, né? Uhum. Eu imagino que a pandemia, apesar de todas as dificuldades relacionadas tanto à questão de saúde pública quanto aos reflexos econômicos, né? Entre tantos problemas que a pandemia trouxe, se a gente pudesse citar uma única coisa bem, entre aspas, boa, é que talvez isso serve de reflexão e inspiração sobre como a gente conduz a nossa vida, né? Acho Sim. que isso gera uma reflexão sobre valorização da vida, valorização das pessoas, empatia, né? São vários temas que eu acho que devem ter passado pela cabeça de todo mundo durante esse último ano, né? Sim. Muitas famílias perderam entes queridos, amigos. A pandemia te trouxe novos surtos cotidianos, te trouxe novas reflexões? A pandemia, para mim, foi um único surto cotidiano. Assim, é claro que eu tive micro surtos cotidianos e comparado aos surtos que a gente está tendo, que eu estou tendo agora na pandemia com esses, né, eu percebo o quanto a gente pode crescer diante de algumas temáticas. Existem algumas crônicas no Pequenos Surtos Cotidianos antes da pandemia que já não fazem mais sentido para mim, que eu já penso de outra maneira, como a temática, né, a crônica da viagem, por exemplo. Olha como mudou, né, a nossa percepção, a minha percepção em relação ao mundo. E eu tive muitos surtos na pandemia. E um dos surtos foi o apagão como escritora, assim. O pequeno surto foi um bloqueio, por exemplo. Eu escrevi bem pouco na pandemia, não consegui escrever. Você ficou emocionalmente abalada e isso acabou refletindo na sua escrita? Acabou refletindo muito na minha escrita. Logo no começo, eu demorei um pouco para sentir os impactos da pandemia, e aí quando eu fui perceber o primeiro impacto foi o bloqueio. Eu escrevi bem menos, eu acabei não querendo escrever sobre esse momento, embora essa seja o meu dever como escritora, né, como cronista, ser uma registradora desse momento,
né, de deixar para as próximas gerações o que a gente está vivendo. Então eu tive que internalizar até chegar a essa mentalidade, foi muito difícil. Eu não conseguia escrever sobre isso. Sabe que essa paralisação, digamos assim, né? Você não é a primeira pessoa que me fala isso, assim, eu tenho observado diversos amigos e até às vezes em redes sociais que a gente, né, lê algumas postagens, muita gente falando, nossa, eu não consigo mais produzir, eu não tenho mais criatividade, não estou conseguindo trabalhar da mesma forma que eu trabalhava antes, não consigo produzir, né? Estou apático, estou paralisado. Eu acho que isso é um reflexo para muita gente, na verdade, né? E aliás, caberia uma crônica isso, se fosse ver, né? Exatamente. Sobre essa paralisação mesmo que gera na gente, né? Exatamente. Eu passei muito por isso, mas, né, aí contornei e tenho escrito. Durante a pandemia, acabei escrevendo menos crônicas, mas escrevi crônicas durante a pandemia. Elas têm outra faceta, é muito legal, elas têm outra cara. Você acha que são crônicas mais maduras? Ou você não classificaria assim? Classificaria assim, bom, primeiro porque eu amadureci, né? A gente amadurece todo o tempo e é muito legal quando você é escritor, você percebe o seu amadurecimento como pessoa, como profissional mesmo, como técnica da escrita. E durante todo esse tempo eu percebi esse amadurecimento. Além de eu ter ficado mais madura, eu acabei ficando... As crônicas do Pequenos Surtos Cotidianos, antes da pandemia, elas são mais divertidas. E na pandemia ela tem uma outra cara, ela acaba ficando menos divertida e mais reflexiva, né? Mas a minha narrativa acabou mudando um pouco. Isso realmente aconteceu. Eu acho que todo mundo que escreve percebe essa evolução em relação aos textos, né? Que nem você comentou sobre as temáticas, que às vezes tem surtos aqui que hoje, com a sua maturidade, você olha e fala, nossa, mas isso era até que uma bobagem, assim, né? Perto de tantos outros problemas que existem. E na própria narrativa, né? Imagino que agora você lê o livro e até se autocritica em algumas coisas. Com certeza. Com certeza. Os escritores são autocríticos demais, muito, né? Inclusive é isso que faz com que a gente não publique, né? Que a gente não escreva, porque a gente se autocritica muito. Isso aconteceu muito no começo, né? Eu sempre fui meio cara de pau, sempre escrevi e jogava na internet, sempre fui meio cara de pau. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem escrever, né? Que acabam tendo medo de jogar seus textos no mundo e eu acho que isso é super normal. Essa ideia de que os textos são menos maduros e vão se tornando mais maduros, isso é super comum, isso realmente acontece, a gente precisa lidar com isso. E a gente vai lidar com isso o resto da vida, né? Quem escreve. Então eu acho que a gente não pode se paralisar por conta disso. Inclusive nas obras de grandes autores, a gente também percebe a evolução deles ao longo das suas publicações, né? Até autores renomados, geralmente os primeiros trabalhos às vezes não são tão aclamados, tem todo um processo de desenvolvimento da escrita, né? Sim. E do autor. E falando em grandes autores, eu queria que você contasse pra gente sobre as suas referências literárias. O que você gosta de ler, se você tem autores favoritos, se quiser até deixar recomendações, né, para o público, assim, de livros que marcaram a sua vida. Nossa, a minha vida é marcada por livros, né? Leio muito desde muito cedo. Uma autora que me ajudou muito, eu acabei, depois de muitos anos percebendo isso, que foi uma grande referência para mim como cronista, foi a Marta Medeiros. Quando eu, em 2014, eu acabei tendo contato com ela, com o livro dela, Doidas e Santas, em que ela é cronista, todas as crônicas que ela publicava no jornal Zero Hora, ela compilou num livro, depois virou filme, enfim. E 6 anos depois eu acabei fazendo um Pequeno Surto Cotidiano e acabei percebendo uma grande referência da Marta nesses textos que eu acabei escrevendo. Então a Marta foi uma grande referência para mim como cronista, é uma referência para mim na vida, gosto muito dela. Gosto muito de ler literatura clássica, que a gente já conversou, mas tem uma autora contemporânea que eu gosto muito, eu leio todos os livros, que é a Elizabeth Gilbert, acho que ela é maravilhosa. Aqui no Brasil a gente tem várias autoras incríveis, mas a Elizabeth Gilbert é maravilhosa. Eu leio mulheres, sobretudo, né? Não que eu tenha preconceito com homem ou algo do tipo, não tem nada disso. Existem grandes autores que eu adoro ler, mas eu estou numa fase de entender essa voz de mulher mesmo, de entender... me identificar com as mulheres que foram muito inspiradoras para mim. Então eu acho que a Marta Medeiros, a Elizabeth Gilbert e muitas outras que eu adoro são muito importantes para mim, né? Que a gente estava conversando, a Aline Bay é muito importante para mim. A Aline Bay é maravilhosa. Maravilhosa. E a gente acabou se conversando esses dias, foi muito legal, gosto muito dela.
tenho muitas recomendações. Leia autores brasileiros, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente dá, assim, um valor para a nossa literatura. Nós temos autores incríveis, né? Muito interessantes. A Aline Bey é uma delas, a Giovanna Madaloso é uma delas. Então, eu acho que vou deixar aí as mulheres como referência. Bom, vou te fazer aquela pergunta que todo mundo que é apaixonado por livros fica bravo quando a gente pergunta. Se a casa estivesse pegando fogo, você só pudesse salvar um livro da sua estante, qual que é aquele seu favorito, assim, um livro que marca a sua vida e que reflete também nas suas produções, com certeza? Um livro que marca a minha vida e que eu salvaria seria Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, que é meu autor favorito brasileiro. Que legal. Então, não ia salvar nem o seu, ia salvar o dele. Ia salvar o dele, claro. Esse texto não pode morrer nunca. Tá certo. Letícia, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. O pessoal que se interessar pelo livro da Letícia, entra lá nas redes sociais dela. Vou deixar aqui o Instagram, é @letsferrarese. Entra lá que tem vários textos, postagens, informações sobre o livro. Vale a pena essa leitura. Muito obrigada pela sua participação e disponibilidade em vir aqui à Câmara Municipal. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. É uma grande alegria poder falar aqui na minha cidade, né, desse projeto. Me sinto muito honrada. Tem uma crônica sobre Jaú, inclusive. Que legal. Leio um livro que tem uma crônica sobre a cidade. E estou muito feliz, muito obrigada pela oportunidade, é uma alegria imensa estar aqui, adoro esse lugar, que é uma coisa, né, uma coisa de nascença, né? A gente se sente muito jauense vindo para cá. E agradeço, obrigado a todo mundo que leu meu livro, que gosta, que está dando aquela super força, e o pessoal aqui da TV também, Câmara, muito obrigada. E incentivem a literatura, incentivem os autores aqui da cidade, isso faz toda a diferença. Para um autor, quando ele vai publicar uma obra, ele sentir esse incentivo das pessoas da própria cidade. E eu agradeço a vocês que estão aqui acompanhando a programação da TV Câmara pelos canais 34.2, aberto e digital, 10 da NET e 52 da ConnectCore. E não esquece de curtir o nosso canal lá no YouTube, que é youtube.com/tvcanjaú. Obrigada e até a próxima!